E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, e se você é mais novo, não deve saber ou lembrar que há alguns anos atrás era muito comum que alguns programas de televisão mais sensacionalistas fizessem denúncias ao vivo que seus filhos estavam sendo corrompidos por card games e animes do capiroto. No vídeo de hoje apresentarei meu ponto de vista sobre o possível motivo desse fenômeno ter acontecido aqui no Brasil. Então bora depois da vinheta. E antes que você diga que, obviamente, o motivo disso tudo era audiência, eu já me adianto e digo, sim, claro que o motivo era audiência. Afinal, manter programas de TV diários relevantes é uma tarefa hercúlea. Mas o objetivo desse vídeo não é buscar uma explicação técnica para esse fenômeno. Buscarei aqui uma explicação mais cultural para ele. Um dos episódios mais marcantes da televisão brasileira foi aquele no qual o apresentador Gilberto Barros gastou um belíssimo de um tempo de seu programa revelando para as preocupadas donas de casa brasileiras que seus filhos estavam envolvidos em estranhos rituais envolvendo cartas que eram utilizadas para invocar demônios maléficos para dentro de suas casas. Sim, ele estava falando de Yu-Gi-Oh! E aí eu vi umas cartas de como chama? Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! E aí eles estavam me falando, você sabe que é assim, ó, eu tive culpa, mas não tive culpa tanto. E eu estava pensando esses dias, o que leva as pessoas a acreditarem que essas obras de fato são do Tinhoso? E minha conclusão foi que, como vocês sabem, existem diversas culturas e religiões diferentes. Aqui no Brasil, a grande maioria da população pratica a religião cristã, e por ser um país de dimensões continentais, há uma pluralidade absurda de culturas. Já no Japão, a maioria das pessoas pratica religiões shintoístas, e por ser um país menor, tem uma cultura um pouco mais uniforme. Por que eu estou falando disso? Bem, uma das primeiras coisas que você vai aprender ao entrar em um curso de letras é que línguas nascem com o objetivo de cumprir uma função comunicativa, e seu léxico é limitado àquilo que os seus falantes conhecem e convivem. Em um mundo onde não exista um objeto chamado cadeira, por exemplo, não existiria a necessidade da palavra cadeira ser utilizada. Um outro exemplo disso são grupos de esquimós que possuem diversas palavras diferentes para se referir à cor branca, já que a maioria das coisas que eles veem em seu contexto são brancas e eles de fato conseguem diferenciar esses tons diferentes de branco em seu cotidiano. Isso tudo foi para dizer que muitas dessas obras, ao serem dubladas ou traduzidas, acabaram trazendo palavras para o português talvez de forma direta demais, não tendo o tato de perceber que, culturalmente, essas palavras carregavam significados bem mais, entre aspas, ofensivos do que na língua original em que foram escritas. A palavra demônio, por exemplo, em japonês, akuma, significa demônio ou espírito maligno, e é comumente utilizada na cultura japonesa para se referir a personagens ou seres sobrenaturais com poderes malignos. Em inglês, demon significa um espírito maligno, e em português significa cada uma das entidades sobrenaturais de natureza maléfica presentes na tradição judeu-cristã, diabo ou Lúcifer. Acho que deu para perceber, né? Nas línguas japonesa e inglesa, a palavra que equivale a demônio no português não fazem citação alguma ao Tinhoso, só que ao portá-las para o Brasil, você tem um significado a mais que aflige diretamente as crenças das pessoas. Então, basicamente, toda vez que a palavra demon ou akuma são traduzidas para o português, ela abre a possibilidade de que um cristão considere automaticamente que aquilo é coisa do Tinhoso e passe a falar para todo mundo que aquilo está corrompendo as crianças. E se você lembrar bem, muitas mídias japonesas, principalmente, têm a classe demônio para criaturas mágicas. Nas próprias cartinhas de Yu-Gi-Oh!, uma das categorias de monstros é demônio. Mas aí tem os casos em que o autor só foi longe demais na zoeira, né? Por exemplo, o Akira Toriyama, que simplesmente colocou várias referências meio esquisitas no anime Dragon Ball, né? Como, por exemplo, o carrinho do Gohan lá na abertura, que tem o número 666
escrito na porta, vou defender como, né, Akira? E além disso tem o próprio personagem lá, Satã, né, que a galera fica toda hora cantando o nome dele quando ele tá lutando. Existem também aqueles tipos de animes em que o objetivo final do grupo de aventureiros é derrotar o, adivinha, Rei Demônio, que é, mais uma vez, a utilização daquela palavrinha ali meio errada, né? E existe também uma outra série de animes que basicamente acabam confundindo a mente dessas pessoas por utilizarem coisas, símbolos que meio que fazem referência a coisas meio esquisitas ou a rituais meio esquisitos também, né? Por exemplo, Fullmetal Alchemist, que apesar de a gente saber que no anime aquilo tudo é utilizado no contexto de alquimia, não tem como negar que os círculos de invocação e transmutação lembram muito os círculos que são utilizados naqueles rituais lá que o pessoal faz para adorar o coisa ruim, né? Tem também Naruto, né, que em uma das suas transformações vira um bichinho tanto quanto esquisito e que claramente assustaria alguém que estivesse passando desavisado ali na sala, fazendo a pessoa achar que aquilo ali era coisa errada, né? E é também desconsiderar que, como lá fora essas coisas meio que estão mais... as pessoas estão mais acostumadas a ver obras que mexem com esse tipo de coisa, como por exemplo o Supernatural ou Sobrenatural, se você preferir, que basicamente acompanha um par de caçadores de demônios, né? Então meio que já tem esse tipo de obra lá fora e o pessoal meio que já entendeu que não tem tanta relação assim e que não importa tanto, mas sempre que essas coisas vêm pro Brasil, o pessoal acaba confundindo um pouco as coisas, né? Acham que o grande objetivo disso é fazer adorações ou fazer referências ou mostrar esse tipo de conteúdos para as crianças, e não é bem assim, né, cara? Às vezes é só uma obra ali que você quer fazer e quer que tenha um público legal e que o pessoal assista e se divirta, né? Por exemplo, o próprio Yu-Gi-Oh, mano, o que tem de errado em Yu-Gi-Oh, né? Se você for parar pra ver, apesar de ter algumas palavras ali em Yu-Gi-Oh que faz o pessoal achar de coisas, tipo ritual, demônio, né, como eu já falei, não tem nada demais, é literalmente gente brincando de cartinha, é tipo tu pegar um anime do Uno e alguém problematizar o Uno porque tem um símbolo esquisito. É praticamente a mesma coisa. E esse foi o vídeo de hoje. Depois de 2 semaninhas atualizando o canal com algumas coisas que eu estava assistindo, voltamos hoje com os vídeos mais roteirizados. Se você gostou, deixa seu like e um comentário para nos ajudar a divulgar o vídeo. Aí na tela estão aparecendo 2 outros videozinhos para que você possa continuar assistindo o canal. Até a próxima, se houver, e tchau!